Gente, boa noite. Estou vendo aí que já tem algumas pessoas ao vivo. Sempre 5 minutinhos aí, como sempre, para a gente poder compartilhar. Se vocês puderem compartilhar com amigos e grupos, nós agradecemos, tá ok? 4 minutinhos aí a gente deve iniciar. Estamos começando um pouquinho antes hoje. E nós já vamos começar o estudo, tá? Quem puder já ir compartilhando com os amigos e grupos. Bloqueado. Não consigo compartilhar. Ontem eu consegui. Gente, mais alguns minutinhos e nós já vamos iniciar, tá? Vocês ouviram aí, a Ana não está conseguindo compartilhar. Se vocês puderem ajudar compartilhando, que hoje ela não está conseguindo, está bloqueada de novo. Nós já vamos, daqui a pouquinho nós iniciamos, tá? Como sempre, como a Ana não está compartilhando lá, se quiserem, quem assistiu ontem a palestra do Plínio e do John e quiser fazer um comentário, o pessoal já está acostumado, a gente, quando nós terminarmos aqui de compartilhar, a gente conversar um pouquinho sobre a palestra de ontem dos dois. Então quem já está acostumado e quiser já ir fazendo algum comentário a respeito de ontem, por favor, assim depois na hora que a gente for iniciar, ela já consegue fazer os comentários, tá joia? Gente, outra coisa, tudo bem aí? Som, imagem. Outro dia nós tivemos um probleminha com o som. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Está tudo em ordem? Imagem, pelo que a gente está vendo aqui, parece que está normal. Mas só som, dá uma olhadinha para a gente se tá tudo bem. Que aí nós já começamos, tá? Aí já estão quase 50 pessoas. Quem está com a gente já está acostumado, estou vendo a Cássia, a Heloísa, Fernanda. Fernanda melhorou? Está melhor aí? Gilmar falou que está tudo em ordem.
Gente, tudo bem aí? Tudo em ordem? Podemos começar? Edmilson, boa noite. Lourdes já está com a gente. Maria José, Helena. Sueli, boa noite, obrigado. Beth. Arminda, aqui na Suíça, se ouve bem, obrigado. Arminda, bem-vinda. Luiz Alberto, sentimos falta de você essa semana, né? Que você sempre está na quarta, né? No estudo. Faz falta. Samira, boa noite. Maria Amaral está tudo em ordem. Jussara, boa noite. Janoca, bem-vindo de Portugal. Bom, gente, quem quiser então começar fazendo os comentários a respeito da palestra de ontem, do Plínio e do John, fiquem à vontade, por favor. Só lembrando que a Cláudia tem um exame amanhã, por isso que ela não veio, tá? Mas está tudo bem, está tudo em ordem. Só tinha que fazer um preparo e aí ela achou melhor não vir. Ia estar meio enrolada lá, mas está tudo em ordem, não é nada sério, tá? Passa água para mim, por favor. Socorro. Fê, você também melhorou aí? Tá melhor? Bom, a Cássia está falando aqui, Plínio de ontem, 100 palavras, maravilhosos. Eu ia fazer brincadeira dos 100 palavras maravilhosas, mas já que você falou 100 palavras, falou maravilhosos, tá tudo certo. Rosilene, seu Sabará, Minas Gerais, bem-vinda. Bom, gente, vamos lá? Quer fazer oração primeiro, depois a gente vê os comentários? Boa noite a todos. Convido a todos para uma oração. Agradecer a Deus por mais um dia, né? Vamos acalmar nossos corações do dia a dia, das atribulações do nosso dia. Tem a imagem de Jesus, nosso irmão, companheiro, nosso mestre, nosso guia, nosso exemplo. Agradecer a Deus, nosso Pai, por mais um dia, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos um pouco mais do Evangelho do Cristo. Agradecemos a Deus pelo nosso alimento, agradecemos a Deus pela nossa família. E a Jesus, nosso irmão mais velho, gratidão também por estar conosco. Aos amigos espirituais desta casa de oração, o mentor desta casa de oração, nosso mentor, nosso guia, que sempre está conosco. Gratidão por mais um dia de trabalho. Pedimos que nos ampare no estudo, que nos auxilie e que visitem também a todos que estão estudando conosco, para que tenhamos um maior entendimento do Evangelho do Cristo. Gratidão mais uma vez, que assim seja. Sim, seja. Bom, gente, eu estou vendo alguns comentários aqui, eu vou pegar, alguns eu vou pular, porque já tem muita gente comentando. O Janoca fez um comentário muito bacana, acho que ele até falou ontem à noite, a Jussara está falando, Plínio e John foi muito emocionante. O Janoca fez, acho que você fez um comentário parecido ontem na transmissão, né, Janoca? Impressionante como através da música também podemos chegar a Deus e orar. E ontem foi muito nesse ritmo, né? Muita gente a primeira vez, bem-vindos. Herbert está falando Noite Perfeita de ontem. Muita gente primeira vez, ó. Sou de Itaju, Colônia Bahia, bem-vinda. Railda, Maria Creuza de Uberaba. Ju chegou agora também, Camila já vi por aí. Bom, mais alguém quiser comentar alguma coisa? Ana quer comentar a palestra de ontem?
É, já falar o que todo mundo disse, né? É maravilhoso. Eu coloquei ontem, eu comentei ontem, que para mim cada oração é uma prece. Cada oração? Cada canção é uma prece, desculpa. Porque nos eleva, né? A música tem essa facilidade de nos harmonizar, né? De nos acalmar e nos sintonizar com o bem. E ontem foi perfeito, assim. Contando a história de Chico tão lindamente como ele fez, com músicas maravilhosas, né? Mais alguém? Mais algum comentário? A Josiane falou que assistiu só um pouquinho. Mas Josiane, assista. Eu vou fazer alguns comentários. Ontem, durante a transmissão, eu falei para eles, antes da gente encerrar, enquanto a gente estava ao vivo, os dois, né? Quando a gente teve o bate-papo com o John, eu falei isso para ele, quando eu li os 2 livros dele, estou aguardando ansioso o terceiro, mas quando nós lemos, eu falei para ele já pessoalmente, já falei no dia da transmissão que nós fizemos também no comecinho da pandemia, que é uma das biografias do Chico que eu mais gosto de ler. Ela é muito próxima do ser humano, foi o que eu comentei ontem com os dois, e achei que o Plínio conseguiu trazer muito isso nas músicas, né? Apesar de extremamente ricas, extremamente muito bonitas as músicas, né? Muito bem trabalhadas, música de primeira qualidade, com toda uma produção muito bacana, e ainda assim nós comentamos, ficamos quase 1 hora testando, e ele estava preocupado porque nós fizemos pelo StreamYard e ele achou que a qualidade de som não é tão boa, como o Jim também acha que não, e realmente não é, mas dentro do estúdio, com toda a qualidade. Para quem assistiu, eu assisti depois de novo, estava ao vivo com vocês, com o fone, e depois assisti alguns trechos, achei que a qualidade estava bacana, né? Ele falou, mas dá para ficar melhor e tal. Eu falei, imagino, mas da maneira que deu para a gente fazer, porque senão acontece o que aconteceu outro dia aqui, que a gente não consegue colocar os comentários se ele fizer a transmissão lá como foi o do Jim, né? E para nós é muito bacana a participação de vocês, então a gente acabou fazendo daquela maneira, mas para quem assistiu, eu não sei quem estava assistindo, porque como eu estava ao vivo com eles, mas aparentemente estava com uma qualidade bem bacana. A Jussara está perguntando, Jussara, se as letras são do Plínio? São. Esses musicais são dele, tá? Todas as letras são são dele. E vamos ter uma surpresa, ele também vai fazer o vídeo agora para dezembro, falando de esperança. Inclusive ele falou, como nada é coincidência, ele tem uma música que chama Esperança, vai fazer amanhã tem ao vivo, né? Amanhã ele vai fazer uma apresentação ao vivo e vai tentar gravar pra gente essa mensagem também, mas as letras são dele, tá? E fora tudo isso que nós vimos na palestra ontem, extremamente agradável, solícito, super atencioso desde o primeiro contato. O John me passou o contato dele, nós começamos a conversar e foi desde o primeiro momento super atencioso com a gente, super cuidadoso. Ontem agradeceu demais, hoje entrou em contato agradecendo a participação de todo mundo, que foi bem bacana, apesar de quem não assistiu perdeu ontem ao vivo. Foi realmente muito bacana, muito rico, muito emocionante. Os dois foram uma felicidade muito grande, os dois estavam muito à vontade. Falei isso para o John hoje de manhã, foi muito leve, os dois falaram a mesma coisa, que estava muito leve a transmissão, a live foi muito sossegada, e realmente foi, né? Foi 1h30, passou voando, né? Que normalmente nós fazemos em 1 hora, foi para 1h30 e ficaria tranquilamente mais uma meia hora, 1 hora falando com os dois, com certeza. Tem mais algum comentário aí? Não. Bom, gente, só mais alguns avisos. Então, hoje nós vamos começar o assunto delicado, né? Parece que a gente sempre pega os assuntos, a espiritualidade faz com a gente de propósito, eu acho, né? Nós vamos falar de lei de liberdade, escravidão, nesse momento, mais uma vez, esse movimento todo conturbado que nós estamos vivendo em relação a preconceito e tudo mais. Parece que sempre os nossos estudos caem justamente com o tema que nós vamos... Foi assim na pandemia, né? Nós entramos na lei de destruição. Quando nós estamos começando a pandemia, nós entramos na lei de destruição no estudo. E agora, hoje, também
sobre isso, né? Agora, a Maria Amaral está falando que ontem foi maravilhoso, como sempre, músicas lindas. Alguém também fez um comentário. A Lourdes falou, ouvir sobre Chico é sempre muito bom. Eu também acho, Lourdes, falei isso ontem ao vivo, se vocês estavam lá, né? Eu acho que se fala pouco ainda, né? Ainda se fala pouco. Nós vamos falar mais, né? Nós combinamos com o Plínio que nós vamos fazer. Já que ele falou que tem um musical sobre Jesus, já cantei o Plínio, literalmente, para fazer o musical com a gente, as músicas que ele faz no musical. Bastante gente ontem perguntou como é que faz para saber onde estão esses musicais, onde se apresentam, datas. Deve ter no canal do Plínio lá. Tá tudo paralisado, gente. Parado, não tá, né? Tendo nada presencial. Mas amanhã ele vai fazer uma apresentação ao vivo, online, mas tá tudo paralisado. Presencial tá tudo paralisado. O Mazinho chegou na hora. Adoro temas complicados. A espiritualidade acho que faz de propósito, viu, Mazinho? Mas, gente, só os avisos, né? Hoje, como sempre, né? Cada 15 dias, hoje, para quem viu lá, foi bem no finalzinho da tarde que chegou, mas nós já postamos na página o agradecimento para a Lete. Nós recebemos hoje mais 190 litros de leite tipo A, já foram encaminhados para o asilo, as fotos estão lá. A gente deu tempo, apesar de ter sido depois das 6, hoje ainda deu tempo da gente colocar, mas está na página. E como eu sempre digo, toda semana que chega o leite, a gente faz a divulgação na página, a gente fala aqui na transmissão, depois a gente fala na palestra, e eu já escutei gente reclamando, o que a mão direita faz, a esquerda não fica sabendo. Se a mão direita não contar o que a mão esquerda fica sabendo, que a Lete doa leite, nós não recebemos leite e doação. Nós precisamos de mais doações, nós precisamos de muita gente ajudando as entidades. Esse ano complicadíssimo, e a gente faz propaganda sim da Lete, a gente divulga sim, uma maneira de prestar conta, e não só prestar conta, mas agradecer a empresa que nesse ano super complicado, além de ter mantido a doação, aumentou, e é uma maneira da gente agradecer, valorizar a empresa que está fazendo esse tipo de trabalho e de repente despertar o interesse de alguma empresa, de algum empresário, de alguma pessoa que queira fazer e não sabe como. Não precisa ser aqui em Pederneiras, por exemplo, a Lete não é daqui, a Lete é de Descalvado, mas através de uma relação de amizade muito antiga nós conseguimos esse vínculo, mas de qualquer cidade, né? Alguém, divulguem na cidade de vocês, divulguem nas atividades de vocês, de repente aparece alguém que não tenho leite, eu tenho um distribuidor de arroz, de feijão, de livro, de caderno, como a gente tem alguns parceiros, enfim, que de repente se interesse, que se coloque à disposição. Muita gente às vezes não sabe como fazer e às vezes chega até nós perguntando justamente isso. Nossa, eu sempre quis ajudar, não gosto de ajudar as entidades que a gente conhece como tradicionais, eu não vou falar os nomes, mas muita gente chega até nós falando isso. E eu prefiro entregar direto para o asilo, eu prefiro entregar direto para vocês, que eu sei que vai chegar para as crianças, enfim, isso não vem ao caso, mas por isso que a gente divulga mesmo. Então, aquilo que eu sempre falo, as pessoas que criticam, gente, faz mais que a Lete, sabe, faz mais que eles, arruma mais do que 190 litros, ou arruma pelo menos 1 litro, vai para a rua, ajuda, vai para o asilo, vai para a PAI, faz alguma coisa, aí depois, aliás, depois não, nem assim não critica, porque não é fácil 380 litros de leite por mês para uma entidade. Só para vocês terem uma ideia, a demanda toda do asilo aqui de Pederneiras, tá bom? Então, eu já nem me importo mais, mas eu gosto de falar, porque a pessoa que fez a crítica de repente escuta aqui e fica envergonhada. Deveria ficar mesmo, tá bom? Então, o da Lete está lá na página, a gente sempre pede mesmo para quem puder compartilhar, a gente compartilha com os grupos, com os amigos, no grupo de WhatsApp. O povo do WhatsApp fica meio bravo, os caras já vão bloquear a gente, mas fazer o quê? Nós estamos divulgando coisa boa. Se ficar bravo também, manda um monte de pornografia, então a gente manda coisa boa, de repente é mais legal. Né? Então, só lembrando, amanhã às 7, já nós vamos divulgar, logo depois do estudo a gente vai deixar o link. Amanhã nós temos o Evangelho no Lar às 7 horas da manhã, das 7 às 7h30, fazemos eu e a Ana. Amanhã já é o 4º, né? Já tem então um mês que nós estamos fazendo. Surpreendente, né? Quantidade de gente que tem participado com a gente logo cedinho, 7 horas da manhã. Tem sido muito bacana a participação, tem sido muito gostoso para nós e tem muita gente que faz isso. A Rosilene está fazendo um comentário, olha como é bacana a gente comentar. Como fazer para doar o leite todo ano? Dou para uma entidade.
para uma entidade, e este ano, acho que por causa do problema, né? Este ainda não sei para onde vai minha doação, Deus sempre me dá esta condição. Rosilene, procura na sua cidade, né? Nosso caso, por exemplo, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande com as nossas crianças, que a gente fazia o almoço, nós conseguimos, graças a Deus, as doações de cestas para esse mês e para os próximos 2, por isso nós paramos com a campanha da arrecadação de cestas, ainda está lá na página para quem quiser ver a prestação de conta em relação a isso, mas sempre tem entidade precisando, né? Procura na cidade alguém que esteja precisando, a PAI, asilo, alguma entidade que tem esse serviço assistencial e está paralisado por conta da pandemia e está todo mundo passando um perrengue grande por conta disso. Ou se não, procura a gente, porque nós vamos ter agora, nós estamos arrecadando já para o final do ano para as nossas crianças e para os nossos idosos os presentes. Essa semana ainda nós vamos divulgar, o pessoal do asilo ficou de passar para a gente o que os nossos velhinhos vão querer de presente, essa semana a gente deve estar divulgando. Então, qualquer coisa, entre em contato com a gente, ajuda nunca é demais, aliás, sempre falta, né? Tá bom? Então, só lembrando, amanhã, 7 horas da manhã, Evangelho no Ar. Amanhã à noite nós não temos transmissão, mas eu vou participar de um bate-papo. Nós vamos compartilhar a transmissão com o Marildo, com o Centro Espírita Allan Kardec de Bauru, com um tema bem bacana que ele me pediu, me arrumou uma fria para variar, os caras só me põem em bucha, que me avisou em cima da hora, me pediu, e aí eu acabei correndo atrás para estudar um pouquinho. Vamos falar de Natal e Jesus na visão espírita. Fácil também, só coisa fácil os caras vão para mim. Então nós vamos conversar amanhã sobre esse tema. Eu não me lembro, juro que eu vou colocar depois, eu compartilhar, não sei se é 7h30 ou 8 horas, mas na página a gente vai deixar disponível, tá bom? E na sexta tem um bate-papo muito, muito rico com o Paulo Henrique Figueiredo, falando do livro das adulterações do livro Céu e Inferno. Nem céu, nem inferno. Não percam, tá? Boa, coitadinhos do bem. Salete, não entendi. Eu acho que veio o corretor, deve ter aprontado alguma com ela aí. Tá bom? Gente, esses eram os avisos. Ana, tem mais algum aviso que ficou para trás? Eu acho que esse. Os mais importantes são esses, gente. Amanhã, quem puder, tá com a gente às 7 horas da manhã, é o Evangelho lá. Nós estamos fazendo meia hora realmente, tentando fazer dentro da meia hora. A gente sabe que esse horário o pessoal está começando a sair para trabalhar, então nós estamos sempre tentando realmente acabar no horário, tá bom? Aos que estão aí, estou vendo Gervásio, um monte de gente conhecida, muita gente nova. Pessoal que é novo, gente, já vou dar os avisos para a gente não ficar parando depois. O pessoal que vai pedir, ainda tem pouco para o pessoal que está entrando, pedir oração e tal. Hoje a Ana nem está caderno aqui, porque a Cláudia faltou, normalmente a Ana deixa aqui, e hoje não vai dar tempo dela ir anotando, mas depois ela anota todos os nomes, todos os pedidos, passa para o caderno de oração, para a gente deixar lá no caderno. A Salete corrigiu aqui. Boa noite, amigos do bem. O corretor arruma só para a gente, né, Salete? Boa noite. Então, tá joia? Então, gente, nós vamos começar. Hoje são, apesar de serem 4 questões, eu honestamente acredito que a gente não vai conseguir cumprir as 4 questões hoje, embora sejam muito relacionadas uma com a outra, muito vinculadas uma com a outra. Mas por estar nesse momento, aquilo que eu falei para vocês logo no comecinho, então quem tiver com o livro na mão, depois a gente comenta, nós estamos na parte 3ª, nas leis morais, né? Capítulo 10, a 9ª lei, lei de liberdade. Iniciamos a semana passada, fizemos 3 questões, né? 2 ou 3? 3 questões, né? Na semana passada, dentro da lei de liberdade. E hoje nós vamos, o subitem, quem tiver com o livro na mão, são as questões 829 a 832. E o subitem da lei de liberdade é escravidão, tá? E é inevitável, por isso que eu falei que hoje, quem quiser pegar o livro já para adiantar, quem gosta de acompanhar aí com o livro na mão... Já estão com o livro na mão. Então, quem tiver com o livro, que gosta de acompanhar por aí, as questões, nós vamos começar na 829, tá? Então, livro do Espírito, parte 3ª, leis morais, capítulo 10. 9ª lei, lei de liberdade, o subitem é escravidão. A Beth já falou que tá, a Beth sempre está com o livro lá na mão e a Beth ajuda a gente demais. Obrigado, Beth. E por isso que eu falei, então antes da gente entrar, gente, eu queria só fazer alguns comentários, como o Mazinho deu risada, falou que gosta dos temas complicados.
E eu falei que a espiritualidade realmente parece que ela vai encaminhando, né? Apesar da gente estar vindo na sequência do livro, como nós dissemos a vocês, já faz 3 anos, e nós estamos na 829 ainda, porque nós estamos fazendo nesse ritmo, nós estamos fazendo 3 questões, 2 questões, às vezes 4 questões, quando dá, mas normalmente é uma média de 3 que nós estamos fazendo, porque realmente nós estamos tentando conversar e com a participação de vocês, que sempre nos ajuda demais. Lembrando que o tema é inevitável, como eu disse para vocês, de nós nos remetermos a preconceito, e para variar nós estamos passando esse momento complicado, passamos há 2, 3 semanas atrás, não sei quem viu na página, um desabafo nosso em relação a isso, até nas defesas de quem diz que defende, que é contra o preconceito, nós temos visto comentários, publicações mais preconceituosas do que o que eu estou defendendo, que é o preconceito, por mais antagônico, por mais irracional que possa parecer. Então nós estamos vendo comentários absurdos, críticas absurdas a pessoas que estão tentando fazer trabalho, defendendo o preconceito, falando sobre isso. E nós falamos sobre esse assunto, eu fiz um texto há 2 semanas atrás, e hoje com certeza nós vamos acabar entrando para esse lado, nós vamos acabar entrando para esse viés, porque é inevitável que nós vamos falar desse assunto, tá? Então eu gostaria muito que quem fosse comentar, Gervásio, obrigado, quem tiver com a gente, quem tiver participando, quem tiver junto com a situação toda e estiver acompanhando, lembrando que nós estamos falando das perguntas de Kardec em 1857, de um homem que estava vivendo aquele tempo, que as perguntas são muito pertinentes, embora nós estejamos em 2020, as perguntas nós vamos ver que mais uma vez são extremamente pertinentes, as respostas mais pertinentes ainda, mas então muito cuidado, por favor, com os comentários, com as agressões, porque se nós estamos preocupados, se nós estamos de verdade nos preocupando, mostrando, tentando um movimento contrário a qualquer tipo de preconceito, não só o que nós vamos falar hoje, que é em relação, principalmente em relação à cor, né? A um tipo de raça, que é um absurdo, mas enfim, não vamos nem entrar nisso antes. Cuidado, porque se nós defendemos, se nós nos colocamos à frente de qualquer bandeira, defendendo, indo contra o preconceito, tomemos muito cuidado para não fazer disso uma atitude mais preconceituosa, ou que usemos a nossa bandeira de preconceito para agredir, para atingir. Muitas vezes nem é quem é preconceituoso, é quem tem uma posição contrária à sua, ou não exatamente igual à sua, ou que você gostaria de ouvir. Nós passamos por isso várias vezes, em relação à política, em relação a várias coisas que não vale a pena a gente discutir, mas então eu gostaria de pedir muito que a gente tomasse esse cuidado, né? Porque nós tivemos discussões há 2, 3 semanas atrás, até de espíritas de esquerda, e eu não vou nem discutir se é de esquerda, centro ou meio, porque para mim isso não existe, mas de que Kardec era preconceituoso, e não vou entrar nessa discussão, porque se eu imaginar que isso pode ser uma possibilidade, nós precisamos jogar tudo fora, repensar o que nós estamos estudando, o que nós estamos acreditando, porque a espiritualidade não escolheria, não teria, o codificador não teria esse espírito à frente desse trabalho tão importante se fosse um espírito com qualquer tipo de âmbito preconceituoso ou qualquer viés preconceituoso, tá bom? Então, só para dar de antemão para a gente conversar um pouquinho sobre isso, os assuntos vão cair nisso, nós não vamos, vocês me conhecem, nós não vamos desviar dos comentários, das discussões, mas eu só pediria que a gente tome muito cuidado para que a gente entenda que é um homem em 1857, 1850 e pouco, questionando sobre as relações humanas que estão vivendo naquele momento. E vocês vão perceber que a resposta da espiritualidade encaixa hoje, mas muitas perguntas talvez hoje nós não faríamos dessa maneira. Como eu sempre digo aqui, que as perguntas sempre são para nós e as respostas também, talvez muitos vão falar assim, não, mas isso nem caberia mais uma pergunta. Mas naquele momento, para um homem daquele momento, com certeza cabia, e nós ainda temos
escravidão, né? Se alguém ficou surpreso com esse comentário, infelizmente nós temos, tá bom? Então vamos lá? Tem algum comentário, alguma coisa que você queira fazer antes daí? Não. Só respondendo. Então, pergunta 829. Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens? Eu vou fazer um comentário só para a gente não perder o comentário do Mazinho, porque vai passar. Mas o Mazinho já fez um comentário que já vale a pena a gente não deixar passar, tá? A escravidão, como mencionada no tema, não é exclusiva à cor. Ela tem diversificado religiões, etnias geográficas e guerras, certo? E o Luiz também fez, como sempre, o Luiz ajudando também. As pessoas são fruto do seu tempo e da sociedade em que vivem. Beleza. Repete para mim, desculpa só. Vamos lá. Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens? É contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso de força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. É contrária à natureza, à lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Quer comentar? Então, na própria pergunta, né, se homens que estejam por natureza, quer dizer, se é uma lei natural, se isso é normal, se isso é natural, se isso é uma lei divina, destinados a ser propriedade, quer dizer, destinados a ser posse de outros homens, né? E claro que não, né? Porque se Deus fez todos nós seres iguais, se todos nós somos irmãos, filhos de um pai só, ele não faria um para ser eternamente escravo ou propriedade de alguém, né? E que ele fala, né? Seria uma degradação, isso é um abuso de força, quer dizer, de poder, de força, de quem tem mais, aí volta toda. Aí a gente, como o Alexandre falou, a gente remete à época da escravidão, mas a gente tem outros exemplos de escravidão, né? Não só, como ele fala que é abuso de força, quantos casamentos, enfim, quantas relações são abusivas e as pessoas usam da força para manter a outra pessoa sempre no nível abaixo ou fazer com que ela se sinta menos, né? Então, aí ele diz também que conforme a gente progredir, claro, isso menos vai acontecer, porque a gente vai entender o que é o amor ao próximo e que todos somos iguais, independente de cor, de raça, de sexo, enfim, como Jesus já disse isso, né? Há muito tempo. Acho que Rosilene, eu vi o seu comentário. Eu vou fazer esse comentário para depois só fazer. Sou de cor branca, meu filho é de cor negra, ele é gerente de banco, o cliente não quis ser atendido por ele, pela cor, deixou bem claro que procurou outra gente. Muito triste, coitado do cliente, senti pena dele, graças a Deus meu filho sabe lidar bem com isso. Rosilene, é isso que eu falei para vocês, sabe? Esse comentário é muito triste, mas extremamente rotineiro. Não deveria ser, mas é. Por isso que eu falei que nós vamos entrar muito nisso. É inevitável que a gente use esses exemplos e nós temos que usar esses exemplos mesmo. Mas vamos lá no 829, lembra, gente, nós estamos falando de escravidão. O Mazinho tocou um assunto muito importante. A escravidão, para nós, fica muito preso, muito vinculado à questão do negro, porque nós vivemos isso muito próximo, muito pouco tempo atrás. Lembrando de uma coisa que nós conversamos durante todo esse período que nós estamos falando de leis morais. Nós sempre falamos, todas as leis que nós conversamos, todas elas, nós sempre remetemos, sempre conversamos sobre o que a lei humana diz e o que a lei divina diz. Lei divina não muda, não altera, é imutável. Lei humana, o que acontece? Que nós já conversamos várias vezes.
na lei humana, ela vai se moldando e, como nós já estudamos, numa direção da lei natural. Então as leis que nós passamos, onde eram permitidos esse tipo, ainda são permitidos, esse tipo de situação que é contrária à lei natural, com o progresso, como eles dizem aqui para nós, como a Ana falou, naturalmente, pelo progresso, pela lei do progresso, que é lei natural, isso nós vamos diminuindo com o passar do tempo. Por quê? Porque com o progresso, que é uma lei divina, é inevitável que a lei humana vá se moldando, vá se adequando, vá se aproximando da lei divina, da onde os Espíritos nos dizem que é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. Essa é a lei divina. Nós conversamos até 2 semanas atrás sobre lei de igualdade. Nós conversamos muito sobre isso. Nós conversamos quase 6 semanas sobre lei de igualdade. Por isso que a gente sempre diz, gente, quando nós vamos estudar e nós olhamos a codificação, quando nós olhamos o Livro dos Espíritos, e nós sempre comentamos que ele é todo entrelaçado, sempre uma coisa vinculada à outra, sempre remete a uma outra questão, principalmente nas leis morais, nós vamos ver que nós acabamos de sair, toda semana que a gente estudava, falava assim, mas a semana passada nós falamos isso, mas a semana retrasada nós falamos isso, tal semana nós falamos disso. Nós estamos entrando em lei de liberdade, na 4ª questão da lei de liberdade, e está completamente vinculada. Na 829 ele pergunta uma coisa totalmente ligada, e os Espíritos respondem para nós, totalmente ligada à lei de igualdade, que nós acabamos de estudar. Então ele falou de lei de igualdade, ele esmiuçou a lei de igualdade, para chegar na lei de liberdade. Como eu falei para vocês na semana passada, a lei de liberdade é uma das maiores que tem. Nós vamos ver que são 8 ou 9 subitens, para a gente ter uma ideia da importância que Kardec dá em relação a isso. Então, quando a gente escuta as bobagens que a gente escuta por aí, que Kardec era preconceituoso, era racista ou qualquer coisa do tipo, olha o tamanho da preocupação com ele, que ele teve em relação à lei de liberdade. Então, qual que é a resposta dos Espíritos? É contrária à lei de Deus. Qual lei de Deus? A lei de igualdade que nós acabamos de estudar. Nós acabamos de conversar. Então ela é contrária à lei de igualdade, então ela não pode encaixar. Então se nós falamos, e a Ana citou o exemplo, nós somos todos filhos do mesmo pai, se nós temos todos os mesmos direitos, eu não posso ter diferença. Eu não posso ser escravo, eu não posso ser submisso a ninguém, porque eu tenho o direito à igualdade. Nós acabamos de sair da lei de igualdade. Então não tem como, é essa a resposta dos Espíritos, né? Sim. Deixa eu só ver uma coisa aqui. A Maria José, servidão a Deus, servir é necessário para a nossa evolução, pois ainda estamos expirando nossos inúmeros erros pretéritos e presentes. Maria José, eu não gosto muito dessa palavra servidão a Deus, eu gosto mais da palavra amor a Deus. Eu não me sinto um servo de Deus, eu me sinto filho dele. Então, quando eu amo o Pai, quando eu enxergo ele como meu Pai de verdade, eu não me sinto na obrigação de servi-lo. Na verdade, o meu serviço para ele é fazer ou tentar fazer as leis divinas, cumprir todas essas leis naturais, que nós estamos extremamente distantes de conseguir, mas esse é o caminho. Senão dá a impressão que ele vai ficar bravo com a gente, que é o que nós carregamos já, né, enraizados disso, de servidão a Deus, porque senão ele fica bravo, ele manda as pragas. Eu não gosto muito dessa palavra, eu prefiro, eu amo a Deus, eu faço, ou tento fazer, porque eu não faço, tento fazer o que provavelmente ele gostaria que eu fizesse. E não que ele gostaria que eu fizesse para ele ficar feliz. Ele gostaria que eu fizesse para que eu seja feliz mais rápido. Essa que é a diferença que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de entender. Quando nós nos equivocamos, o Pai não fica triste por ele. Ele fica triste porque nós estamos atrasando o nosso processo de ser feliz. O processo evolutivo, gente, é para a gente ser feliz. Isso eu sempre falo, eu discuto, já briguei com muita gente, eu discuti. Quando eu escutava, muito tempo atrás, melhorou, graças a Deus. Quando a gente chegava em centro, eu escutava aquela senhora sentada na mesa falando assim, não, mas é bom sofrer. Quanto mais a gente sofre, mais rápido a gente evolui. Quem disse? Quem disse? Aonde que falaram isso?
Quem que falou essa bobagem desse tamanho? O Pai quer que sejamos felizes. E como que nós somos felizes? Fazendo, cumprindo da melhor forma possível as leis naturais. Se nós cumprimos as leis naturais, está resolvido o problema. Então, nessa questão, nessa primeira, na 829, a resposta é exatamente simples, porque nós estamos trazendo da lei de igualdade. Eu não posso, não é contrária à lei natural. Qual lei natural? A lei de igualdade. Então, só remetendo ao que nós estudamos, né? Só lembrar o que nós estudamos. Se nós somos todos iguais, não pode ser alguém ter o poder absoluto, ter a servidão de um outro irmão, que é irmão, sobre a sua tutela. Mas por quê? Porque alguém falou? Porque o Pai falou? Porque está escrito na Bíblia? Porque está escrito no céu? Não, porque é uma lei natural. Nós acabamos de estudar a lei de igualdade. Se nós somos todos iguais, se nós somos todos criados simples e ignorantes, e eu não lembro aonde está escrito se nós somos criados simples e ignorantes, branco, amarelo, cor-de-rosa ou verde. Nós somos criados todos simples e ignorantes, com a centelha divina. Isso não pode existir. E a resposta dos Espíritos é muito simples, só para resumir nesse sentido. É contrária à lei de Deus toda sujeição. É contrária à natureza humana que consagra a escravidão, pois se assemelha ao homem irracional e o degrada física e moralmente. Ou, só para nós entendermos, só para nós lembrarmos melhor, provavelmente, eu sempre digo isso, nós passamos por essas etapas. Eu sempre digo que eu tenho algumas pessoas conhecidas que foram senhoras de escravos, senhoras de não sei o que, 3 ou 4 vezes e estão encarnadas aqui. Quer dizer, eu fico imaginando o tanto que tem ainda para reparar. Mas vamos lá. Muitas vezes, e com certeza, ou fomos escravos ou fomos donos de escravos. E você sabe que a gente tem que olhar em todos os âmbitos, né? Dentro dos escravos, dentro das pessoas que eram escravos, os próprios escravos faziam outras pessoas de escravos, né? É isso que eu falo, não é só esse lado. Cuidado com o que você faz no seu dia a dia, no seu meio, ali, às vezes você faz com que aquela pessoa, ou quem está perto, ou seja inferior a você de uma maneira, né? Nós estamos falando da condição social, da escravidão, no caso, mas é a condição moral também, né? Dentro, vamos supor, dos escravos ali, do próprio meio deles, eles tinham alguém que mandasse mais do que o outro, enfim. Então, acho que tudo isso tem que ver como escravidão, né? O que a gente faz moralmente com as pessoas e se sentir superior, enfim. E a gente tem que ter uma autoanálise disso também, né? Gente, mais algum comentário aí? Tudo bem? Mais alguma coisa? Só para a gente aproveitar os comentários. Muita gente, em relação a isso que eu falo de sofrimento, né? Muita gente concorda com isso, porque realmente... Mas quem frequenta centro há mais tempo aí já deve ter escutado isso várias vezes, né? O Herbert está falando, eu não gosto de sofrer não. Eu também não. O Gervásio também, quem é que gosta de dor para mim não está bem. Mas, gente, eu fiz esse comentário porque é muito... agora melhorou bastante, né? Mas era muito comum. Isso, Gervásio. Quando entra um novato no trabalho, a maioria gosta de humilhar só porque tem mais tempo de emprego. Então, esse tipo de coisa. Isso está ainda enraizado dentro da gente. A gente fala que a escravidão acabou, enfim... Mas isso está muito enraizado dentro da gente, né? Tem que tomar bastante cuidado. Beleza? Mais algum aí, gente? Pra gente... A Rita está fazendo a pergunta, por que não é todos que sofrem? Acho que a pergunta é por que tem uns sofre mais, outros menos, deve ser a pergunta, né, Rita? Porque, para mim, é importante passar por aquela situação. Por mais difícil que isso seja, e é claro que isso daria uma palestra ou um seminário de 1h30, mas... simplificando, sendo o mais objetivo possível, de que, sabe aquela história do Deus dá o fardo do tamanho que dá para a gente carregar? É exatamente isso. Todo sofrimento ou foi causado por mim,
nessa ou em pretéritas, ou realmente é necessário para o meu crescimento moral. Lembra sempre que nós estamos falando de crescimento moral. Beleza? Mais alguém? Alguma coisa? Deixa eu só ver aqui que a Pri fez um comentário aqui. Agora perto de Atibaia tem uma fazenda que tem a parte em que viviam os escravos. Sério, lugar de arrepiar. Eles vendem pó de café até hoje, moído na hora. Porém, um desvio, a atual moradora relata que até hoje escuta a corrente se arrastando, janela batendo e o moinho como se estivesse ainda sendo utilizado. Pri, tem vários lugares em relação a isso. Alguns lugares que eu frequento, inclusive na Grindos, tem uma parte que era ainda de senzala. A gente escuta muito sobre isso, né? Provavelmente, isso não é uma questão de ser mal assombrado ou nada, é só a gente tentar imaginar o quanto de sofrimento que esses espíritos passaram, né? Que essas pessoas passaram. Eram tratadas como bicho, mas eram pessoas, né? E são espíritos que trazem toda essa mágoa, que trazem toda essa revolta, essa raiva. Muitos viram obsessores e de várias vivências e que perseguem os que estavam próximos, enfim. Mas, qual que é a preocupação, Pri, com relação a isso, com o lugar? Nós nos mantemos num padrão que não nos interfira, que não chegue até nós em relação a isso. E se nós causamos isso lá atrás, se nós praticamos esse tipo de ação, e muito provavelmente muitos de nós passamos por essa situação, e hoje já entendemos que era equivocada a ação, estamos fazendo por onde? Melhorar moralmente, a ponto de não admitir mais isso, entender que isso estava equivocado, sigamos tocando que nós estamos fazendo o melhor. Sempre façamos o melhor. O que foi feito lá atrás, infelizmente foi feito. Nós vamos reparar aqui por vias normais. A espiritualidade dá um jeito da gente entender e dá oportunidade de repararmos. Sempre, não nos preocupemos com isso. O Valdemar acho que está fazendo um comentário em relação ao que o Gervásio e a Ana falaram. A escravidão se manifesta de diversas maneiras. Hoje em dia, se sobrepor a alguma pessoa de forma abusiva não deixa de ser uma escravidão. A Arminda está falando de frequentar em Portugal. Bem-vinda, Arminda. Aqui Tupava também, sim, o próprio sofrimento deles. Beleza. Vamos lá? Gente, aí se for tendo mais comentário, nós vamos segurando. Vamos lá, 830. Vamos lá. 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com um uso que lhes parece natural? A resposta: o mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se tornar boa uma ação má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem dispunha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas nisso, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzido nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que, mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem. Vim complementando a pergunta, né? Da 829, ele fala bem sobre a escravidão, né? A pergunta se a escravidão, como fazia parte dos costumes, da lei daquela época, né? Lembrando que conforme a gente vai evoluindo, graças a Deus as leis vão também evoluindo. As pessoas estavam embasadas naquela lei, mesmo assim era errado, né? Quer dizer, é sempre mal, o mal é sempre mal. Como uma vez eu perguntei para o Alexandre, discutindo sobre o assunto,
o primata, né, quando a gente vê lá dos primórdios, quando ele matava para sobreviver e não pelo simples prazer de matar, quando era uma questão de sobrevivência, se ainda assim ele respondia por isso. E o Alexandre me respondeu, e cabe, a lei de Deus, ela é imutável em todos os tempos, em todas as classes, em todos os mundos, em todas as etapas. A diferença é que quando eu tenho mais consciência disso, mais responsabilidade eu vou ter sobre isso, né? Então, essa pergunta me lembra muito essa conversa que a gente teve. Quer dizer, eu sei que eu posso ter escravo, mas a gente sempre tem na consciência da gente as leis divinas, né? A centelha lá que fala, se eu tenho nessa época uma consciência e não abuso dessa lei e tento melhorar, ótimo, mas tem muita gente que abusava dessa lei de escravidão, né? Abusava e tinha prazer com isso, em ser dono de alguém, né? Em abusar de alguém. Aí a base, como diz aqui, a luz do cristianismo, né? Se você tem a luz do cristianismo, você tem a razão e você consegue melhorar isso. É muito claro para mim isso, exatamente como essa pergunta que eu fiz para ele quando o homem primitivo matava para sobreviver e não matava por prazer, né? O Mazinho fez uma resposta que a gente podia parar por ela, viu, Mazinho? O seu comentário eu acho que resumiria realmente a noite de hoje. Para cada pergunta sobre escravidão, poderíamos dar uma única resposta: amarás o próximo como a ti mesmo. Pegue qualquer pergunta e responda isso. Perfeito, Mazinho. Eu acho que a gente podia literalmente encerrar por aí se nós conseguíssemos entender isso. A Rita está fazendo um comentário. Quando terminar a pandemia, vamos sentir falta de vocês. Rita, você não vai ficar livre da gente depois que acabar a pandemia, não. Não está pensando que você vai embora. Deixa eu só fazer de novo esse comentário. Rita, há 3 anos já que a gente faz as transmissões de terça e quarta. Agora na pandemia é que a gente aumentou, tá? Inclusive ano que vem nós vamos manter a segunda no formato desses projetos, né? Continuar a Semana do Monte. Na terça vão continuar as palestras às 8. Na quarta vão continuar os estudos. Da sexta do bate-papo nós vamos mudar para quinta, para dar folga para vocês na sexta-feira. Que a hora que acaba a pandemia todo mundo vai estar louquinho para bater perna. E nós também. Então nós vamos dar folga na sexta-feira. E no sábado de manhã nós vamos manter a educação infantil. Então vocês não vão se livrar. Só no sábado que a gente vai, quando voltar, né? Vai repensar o horário. Vai repensar o horário, porque se Deus quiser, logo logo estaremos presencialmente com nossas crianças na Cidade Nova, que eu não vejo hora. Vamos lá, gente. Ó, a Josiane, acho que ela fez uma pergunta muito indo no que a Ana comentou. Poxa, mas como ele pagará por algo que seu desenvolvimento não acompanhava, no caso dos primatas? Josiane, vamos de novo tirar esse pagará, né? Embora eu tenha que responder, eu tenha que resgatar e reparar o mal que eu fiz. De novo, é muito parecido com o que a Ana fez no comentário, e nós vamos falar muito disso agora daqui a pouquinho. Quanto mais evoluído eu vou andando, quanto mais eu vou progredindo moralmente, mais consciência eu vou tendo. Então é óbvio, e ele fala disso aqui nessa questão, ó. Em relação a a responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para o compreendê-lo. Então é claro que eu não posso usar o mesmo critério de avaliação para o homem das cavernas, que matava para se defender ou porque era instintivo ainda, embora ainda nós sejamos, com a hoje. Hoje nós temos um desenvolvimento moral e intelectual superior, então nós respondemos hoje de uma maneira diferente, mas não com pagar. Na verdade, os meus débitos vão ser maiores do que eram naquela época. Com certeza passamos por essas épocas e as nossas dívidas, o nosso aprimoramento moral de lá para cá veio vindo em função disso. Então, o que eu entendia lá ser totalmente... Gente, vamos trazer para a questão que nós estamos estudando. Há 100 e poucos anos atrás, nós tínhamos escravos. Nós não estamos falando de uma coisa tão absurda. Nós não estamos falando de ficção científica.
Nós estamos falando que nossos avós, bisavós viveram. Nós estamos falando de coisas aqui, ó, do lado. Outro dia, tá aqui, ó, tá palpável. Josiane, eu entendo, eu fiz esse comentário exatamente que para mim, na época, há muito tempo que a gente conversou sobre isso, e isso me ficou gravado, porque às vezes você lê várias vezes a mesma coisa e você tem um entendimento diferente. E isso ficou muito gravado quando Alexandre falou assim: as leis de Deus são imutáveis, independente do grau em que a gente está. E é claro, de acordo com o grau do meu entendimento, da minha evolução, existe um peso para isso. Como Alexandre disse aqui, ó, a responsabilidade, porém, relativa ao meio do que o homem dispunha para compreender. Aquele que tira proveito da lei de escravidão é sempre culpado da violação, né? Então, quer dizer, na época do primata, nunca pôde matar, nem naquela época, nem na época da escravidão, nem agora, nem daqui para frente. Mas na época ele não tinha esse discernimento. Então, não era castigo, não era, ele veio evoluir, nós viemos evoluir. E nós vamos passando, gente, né? E assim, nós vamos passando por situações aonde, como eu disse para vocês agora há pouquinho, a espiritualidade sempre vai nos mostrando, vai nos dando oportunidade, vai nos oferecendo oportunidades para que nós entendamos o equívoco, que nós entendamos que na passada, hoje não era para acontecer aquilo nem naquela época. Então não era para eu ter tido escravo nunca, não é hoje, nós não estamos em 2020, o que eu estou falando para vocês de estar muito perto é que assim, ó, se nós pensarmos friamente ou tentarmos nos localizar e não olharmos o que falta muitas vezes para a gente, para todos nós, é nos colocarmos em uma situação muito próxima. E nós pegamos esses relatos, essas situações ainda muito difíceis e ainda bem que inaceitáveis para a maioria de nós, e colocamos numa distância muito grande. E não é essa distância muito grande, nós estamos falando de 100 e poucos anos, nós estamos falando de 1, 2 gerações para trás, aonde ou nós passamos, ou próximos a nós passaram por essas situações, ou foram escravos, ou utilizaram de escravos. Então nós precisamos entender que isso vem vindo num processo evolutivo, aonde hoje, graças a Deus, a maioria de nós entende que isso é inadmissível, né? Embora, como o Mazinho falou, como a Ana falou, como o Gervásio falou, muitos de nós ainda trazemos isso tão enraizado que nós somos senhores de escravo. Nós temos tão embutido, nós temos isso tão forte na nossa essência, que nós ainda somos senhores de escravos, nós ainda somos donas sinhazinhas. Nós ainda tratamos a empregada doméstica como escrava, porque está enraizado, eu não aprendi. Isso veio comigo, eu passei por aquilo que eu falei para vocês. Nós vivemos essas experiências, ou como escravo, ou como donos de escravos. Então nós trazemos essas experiências, essa bagagem toda está com a gente. Nós estamos vivendo para que isso não aconteça mais, que isso aprimore moralmente dentro do meu espírito, a ponto de eu nunca mais cometer esse equívoco. Mas muitos, e se nós olharmos exemplos mil, para não chutar mais alto, nós vamos enxergar senhores de escravos muito mais duros, muito mais cruéis do que foram aqueles. Que aqueles eram abertamente. Nós vamos ter sinhazinhas, nós vamos ter senhoras de escravos hoje piores do que aquela época. Aquela época podia, aquela época a lei permitia, aquela época era uma ação, moralmente não era permitido perante lei divina, perante lei natural, mas perante a lei humana podia. Então eu teoricamente, perante a sociedade, perante a minha consciência naquele momento, eu podia fazer. O que nós trazemos hoje, o que nós vemos hoje, é que esses senhores de escravo continuam com a aparência, com a tendência de senhores de escravos, de donos de escravos, de sinhazinhas, de donas de fazenda de escravos, com o mesmo tipo de ação. Quer dizer, passaram-se 150, 200 anos e o meu espírito ainda respira, ainda tem o prazer em viver essa realidade. Então eu ainda enxergo, nossa Alexandre, mas será? Claro, gente, nós somos espíritos milenares e que nós carregamos todas as nossas bagagens, não é isso que nós aprendemos? Não é isso que nós acreditamos? Não é isso que nós acreditamos? Sim. Então se é isso que nós acreditamos, tudo isso que eu trago, tudo isso que eu tenho, tudo isso que eu sou,
eu continuo sendo. Fora isso que o Alexandre está falando, de hoje ser tão velado e eu achar que as pessoas têm que me servir, né? Eu acho que muitos trabalhos hoje são escravos, né? Quantas pessoas vêm de outros estados aqui, para o estado de São Paulo, em outros lugares, para conseguir emprego, e chegam aqui e ficam em condições subhumanas, desumanas, e aí a pessoa não tem como voltar mais, quer dizer, fica dependente daquela pessoa para trabalhar e é tratado simplesmente como não ser humano, né? Não tem condições de viver como um ser humano decente, de moradia, de alimentação, e vai ficar sempre devendo. Isso na escravidão em 2020. Quantos casos tem isso? Quantas pessoas que têm grandes propriedades ou grandes negócios fazem isso, né? Muito triste. Bom, muita gente fazendo. Eu já vi, a Leni falou, conheço alguns, eu conheço vários, infelizmente, Leni. Em compensação, conheço muitos outros que já passaram por essa situação e não admitem de forma alguma. Quando nós pensamos nisso, nós temos que lembrar de uma seguinte situação. Quando Kardec pergunta, quando a escravidão faz parte do costume de um povo, são censuráveis que se aproveitam, embora só façam conformando-se com o uso que lhe parece, e eles falam que o mal é sempre o mal, e nós temos que lembrar de uma situação muito parecida, dá para a gente linkar muito com o que a gente conversou agora. Quem assistiu Escrava Isaura? Se alguém dessa época vai rir, mas muita gente já deve ter assistido, pelo menos não vale a pena ver de novo. Não dessa época não, teve uma regravação ainda. Então. Você está falando da primeira. Estou falando da primeira, estou vendo da Lucélia Santos ainda. Mas tudo bem, quem assistiu e quem assiste vários outros filmes ou qualquer outra coisa nesse sentido, ou leu alguma coisa muito próxima disso, por que desde aquele momento nós já tínhamos pessoas, já existiam pessoas que não se conformavam com a situação, que não aceitavam o escravo ser tratado daquela maneira como um bicho? Por que será que tinha aquilo? Será que eram seres à parte? Ou já eram espíritos que já estavam entendendo que aquilo estava equivocado? E o processo é gradativo. É exatamente isso que acontece. E se a gente pegar essas histórias de novelas, essa novela me marcou muito, e outros filmes mais, eu posso ter escravo, então eu tenho escravo. E aí a Ana fez um comentário agora há pouco que me lembrou muito isso. Eu tenho escravo porque ele me auxilia no trabalho, e ele é mantido como escravo, porque eu tenho o direito sobre aquele ser, mas eu não sinto prazer em machucá-lo, eu não sinto prazer em humilhá-lo, eu não sinto prazer em tratá-lo como um bicho. Esse já está um passo à frente do que sente o prazer em fazer. Quantos e quantos, a Ana falou lá no comecinho, quantas histórias nós temos de escravos que batiam escravos, de negros que surravam escravos amando dos senhores. E tinham prazer. E tinham prazer, mais do que os brancos, porque se colocavam, já eram um degrau acima do aquele que ele estava batendo. Então é isso que nós precisamos entender. A lei natural não me permite. O que acontece com essa situação? A lei humana me dá essa situação e eu simplesmente afloro o que de verdade eu sinto, o que eu tenho. Por isso que eu disse para vocês agora há pouco que nós continuamos tendo senhores de escravos. Nós continuamos tendo as sinhazinhas aos baldes. Isso nós estamos falando de escravo, como o Mazinho lembrou, gente, isso nós estamos falando de escravo negro aqui no Brasil, trazendo para a nossa realidade. Mas nós temos escravas brancas hoje trabalhando sexualmente, permitido. Nós temos escravos trabalhando em outros lugares do mundo, como nós estamos falando que aqui já não é mais permitido. Então, como o Mazinho disse aquela hora, nós estamos, claro, remetendo à escravidão do negro, que é o mais próximo que nós conhecemos da nossa experiência, mas nós temos escravidão no mundo inteiro, inclusive legalizada, né? E assim, vou contar uma novidade para vocês que embora vá assustar muita gente.
Nós temos dentro do Brasil, dentro de São Paulo, dentro do Rio de Janeiro, dentro de cidades extremamente evoluídas, entre aspas, ou escravas, prostitutas que são escravas, crianças que são escravas. A Ana falou de serviço agrário, isso nós temos aos quilos no Brasil. Trabalho escravo no Brasil, gente, nós temos a rodo, e não são negros, não são brancos, não são amarelos, são escravos. Muitas vezes pautado na lei. E o que não é na lei fazendo. Por quê? Porque nós temos ainda os que tratam, o poder ainda é muito maior do que qualquer outra questão moral. Se eu tenho condição de te colocar como escravo, se você pode ser meu subalterno dessa maneira, no sentido de sujeição absoluta, eu estou te tratando como escravo. Não é aquela lei que diz que a gente tem sempre que proteger o mais fraco, né? Na verdade, essa é a lei do mais forte, falando do mais fraco, olha, você é mais fraco, então você me obedece e pronto. E não no sentido cristão, como a gente vem com desigualdades sociais, nós já conversamos isso em outros estudos, com as desigualdades sociais faz com que alguns que são mais fortes moralmente ou financeiramente consigam proteger os mais fracos, nossos irmãos. E na verdade nós temos hoje ainda dizendo os mais fortes olhando para o mais fraco, dizer, você é mais fraco, então você depende de mim, então faz o que eu estou mandando e eu posso só te pagar isso e fique por satisfeito, enfim. Gente, bacana, tem um monte de comentário legal. A Márcia está falando, Belém do Pará, Manaus, Sertão Nordestino, enfim, muitos lugares têm serviço escravo, sim. Graças a Deus que a gente olha para esses exemplos e nos dói na alma, vou dizer assim, para mim pelo menos, né? Exemplos desses quando a gente lê ou quando a gente vê notícia de violência ou desse tipo de abuso e dói na gente na alma, graças a Deus. Quer dizer que a gente já evoluiu, não vê isso com naturalidade. Pior quando se vê com naturalidade e fala, tudo bem, né? Fazer o quê? Aí é preocupante, né? Então, quando a gente ainda tá doendo, é que a gente já aprendeu alguma coisa, né? Vamos lá? 831, quem tiver com o livro, não pega água para mim, por favor, antes. 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? A resposta, sim, mas para que estas as elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravização. Durante longo tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem, insensatos, nada veem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. Faz referência também à pergunta 361, é isso? 361 e 803. Depois, quem puder dar uma olhadinha. Aqui ele está falando, né? A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas dependentes. Quer dizer, eu tenho algumas raças, algumas que sabem mais, eu tenho mais aptidões, mais facilidades do que algumas outras. Sim, mas não é para subjugação, não é para escravidão, e sim para aquela raça trazer aprendizado, ajudar na evolução, porque somos todos irmãos. Então, como eu disse, o mais forte vem para ajudar o mais fraco, vem para auxiliar, vem para a evolução, e não para a degradação do ser humano, né? Não para falar, olha, exatamente isso, você é mais fraco, eu sei mais ou eu posso mais. É uma resposta que complementa a outra, não tem como, uma vem complementando a outra. Deixa eu só, Ana, para aproveitar que você falou da 803, a Lourdes, que sempre ajuda a gente, colocou aqui, ó, 803, todos os homens são iguais diante de Deus? Lá na lei de igualdade, né? Como nós falamos outro dia. Sim, todos tendes
o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos. Com isso, dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Obrigada, Lourdes. Realmente é o que está falando a 831, né? O sol ilumina a todos. Ele não fala, olha, você hoje em dia você está preso, ou você é assassino, ou você é isso, ou você é aquilo, então esse sol é melhor para você ou não. Ele vai desde o verme que está na terra até a todas as criaturas. Exatamente isso. Bom, gente, essa é muito que a Ana comentou, ela vai de encontro. Na verdade, a pergunta de Kardec, por isso que eu falei para vocês no começo que nós precisamos ter cuidado, né? Nós ouvimos isso outro dia de algumas pessoas que se dizem muito estudiosas da doutrina espírita e tal, quando Kardec entra nesses temas, né? A desigualdade natural das aptidões. Olha a pergunta que ele está fazendo. Não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Kardec está tentando justificar quem, por exemplo, usa desse subterfúgio, dessa realidade que era permitida em relação à escravidão. Lembrando que nós estamos falando de escravidão. E a resposta dos espíritos é para nós agora. Sim, mas porque esses os elevem. Nós falamos isso também várias vezes aqui, na questão do mais forte ajudar o mais fraco, que é obrigação de quem está à frente estender a mão para quem está atrás, de quem está, não é só em questão física, é em questão moral, é em questão de inteligência, é questão de tudo. Então, de novo, os espíritos só estão repetindo o que eles já falaram várias vezes. Sim, mas para que estas os elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravidão. Então, o que ele está falando? Sim, mas se você tem uma condição intelectual, se você tem uma condição social, moral, melhor do que aquele ali, isso é para que você ajude aquele ali a evoluir. Não para você pegar aquele ali e colocar ele numa situação de que ele continue sendo esse ogro, que ele continue sendo esse ignorante, que teoricamente ele pode ser. É isso que eles estão nos falando. É nesse sentido. Aí a gente tem que olhar com o olhar do Cristo, né? Cada oportunidade que nós temos, como o Acácio disse, e eu uso muito isso, nós estamos assim hoje, nós não somos, nós estamos aqui hoje numa condição de entender, de falar, mas nós não somos. Será que numa outra encarnação eu vou ter a mesma condição? Então, muito cuidado, né? Nós estamos e não somos, somos espíritos imortais. E aí vamos vir de acordo com a necessidade de cada um. E cada encarnação é uma grande oportunidade. Se eu estou numa condição um pouco melhor do que do meu irmão, com certeza é para trabalho. Não é para passeio. Não é para humilhar ou para, como ele disse, uma palavra que eu acho que a gente não pode pular, embrutecer esse ser. Porque ao invés de você ajudar, você mostrando a sua superioridade, mostrando que ele é dependente de você, moralmente, socialmente, você está embrutecendo esse ser mais ainda, você está regando ele com raiva, regando o ódio às vezes nesse ser que está nessa condição, que está numa condição inferior por enquanto, né? O Luiz fez um comentário, o Luiz trouxe uma coisa mais próxima do que a escravidão, né, Luiz? Obrigado. Pleno século XX, os nazistas usavam os judeus e eslavos como escravos nos campos de trabalho e fábricas. Trabalhavam até exaustão. Quando morriam, eram rapidamente substituídos. Eram considerados raças inferiores. Então nós trouxemos, aí o Luiz agora pegou mais pesado ainda, que o Luiz trouxe para aqui do lado, né? Então, por isso que nós comentamos agora há pouquinho, que essa situação da escravidão, que nós ainda remetemos muito à escravidão no negro, porque foi o que marcou muito para a gente, né? Ainda nos assusta muito, por isso que eu falei que o assunto geraria muito comentário, como está gerando, em relação ao assunto que nós estamos vivendo. Gente, nós estamos escutando o tempo inteiro na televisão agora, que não sei quem policial matou negro, que não sei quem matou negro, ontem no jogo de futebol, essa bobagem de novo, chamando o auxiliar técnico de negro, como se isso diminuísse. Eu sempre digo
que, embora nós tenhamos todo esse ranço e essa culpa, na verdade, né? Nós trazemos essa culpa muito provavelmente porque nós vivemos essa realidade muito de perto. Eu tenho alguns, mais do que amigos, tenho alguns irmãos que eu sempre disse, e de que essas pessoas se sentem assim, de que não se sentem nem um pouquinho humilhadas ou ofendidas quando são chamadas de negros, ou negrão, ou negra. Isso afeta quando é feito de forma agressiva, isso afeta como foi feito ontem, quando faz para que você se sinta diminuído, para que esse que é negro, que é negra, que é asiático, se sinta menosprezado, se sinta diminuído. E essas pessoas que não veem mais essa situação, lidam com isso de uma forma muito tranquila. Não que isso não existe, não que isso não seja combatido, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Mas o que eu sempre vou dizer, e vou voltar no assunto do começo do bate-papo, quando a gente começou o estudo, é de que nós tenhamos muito cuidado quando levantamos bandeiras e sejamos muito coerentes e honestos com o que nós estamos defendendo e falando. Eu vi um post hoje muito interessante, e aqui muita gente vai ficar brava comigo, muitos outros vão gostar, mas hoje eu vi um post muito interessante. Seria engraçado se não fosse muito revoltante. Para quem está acompanhando a situação do Marcos Melling na Globo, de assédio contra várias mulheres, né? E há pouco tempo atrás o José Maier foi escrachado dentro da sociedade, deveria ter sido. E nessa situação específica do Marcos Melling, eu não vi, e o comentário é esse, de um texto de uma pessoa falando sobre isso, não vi o mesmo movimento. Será porque talvez o Marcos Melling seja mais útil ou tenha uma posição mais interessante dentro da Globo? Isso vai afetar? Eu falei Globo, só faltava tomar mais um processo da Globo também. Mas dessa emissora, será que por isso pediram para que não fosse feito todo o alarde que foi feito, por exemplo, com o José Maier, que já era um artista, provavelmente que era caro para a emissora e não tinha mais o mesmo tipo de interesse? Então, quando eu digo isso, é nesse sentido. Quando nós defendemos uma situação, que seja de coração, que seja de peito aberto, acreditando que essa realidade não pode acontecer. Quando nós olharmos uma discriminação na rua de alguém chamando alguém de negro no sentido de humilhar, que a gente interfira. E não que a gente vá para Facebook fazer textão. Vai lá, não deixe. Quando você vê alguém maltratar um empregado, um garçom, um servente de pedreiro, um faxineiro, quando você vê, interfira. Aí você está levantando uma bandeira verdadeira. Não para ir para Facebook, não para fazer campanha política ou campanha de sei lá eu do que em rede social, mostrando que você é politicamente correto, que você defende isso, e você pega numa época de pandemia, que você levanta bandeira de igualdade, de tudo que é coisa, de sexo, de cor, de não sei o que, e você chega na pandemia e fala assim, é um absurdo o meu motoboy não querer trabalhar. Você não está saindo, você está colocando na rua, na bandeira, colocando desse tamanho, fique em casa. E aí você humilha, então quer dizer que o seu motoboy pode morrer, o seu motoboy pode se expor, porque ele precisa te dar lucro. Levante a bandeira que você acredita de verdade, defenda as coisas que realmente sejam verdadeiras para você de essência, não porque vai dar ibope ou curtida no seu Facebook ou no seu Instagram ou em sei lá eu aonde. Então quando você vê um garçom ser humilhado, interfira, melhor, não faça, porque muitos de nós fazemos. Mas se vê e não concorda, vá lá e fale, por que você está tratando assim? Ah, mas eu não vou me meter. Tem que se meter sim. Ele não pode ser tratado desse jeito. Ou chame o gerente, ou chame a polícia, chame quem possa tomar uma atitude em relação a isso. Aí
Aí nós estamos sendo coerentes com o que nós defendemos, com o que nós estamos entendendo que não é para ter. Aí nós estamos entendendo que a escravidão, que todo mundo comentou aqui, que é um absurdo, que tem esposa que é escrava de marido, que tem funcionário que é escravo do patrão, nós falamos da sinhazinha ainda, que manda na empregada como se fosse uma escrava. Quando nós nos posicionarmos de verdade em relação a isso, aí nós entendemos e estamos praticando o Evangelho. Por quê? Nós não estamos aceitando. Agora, ir para Facebook, ir para Instagram, postar fotinho com bandeira colorida, falando isso, falando aquilo, vidas negras importam, e eu falo que eu fico indignado porque o meu motoboy não quer trabalhar no começo da pandemia, porque eu não tenho ninguém para fazer as minhas entregas. Sinto muito, tá longe, o seu preconceito é pior do que os que fazem isso abertamente. Porque os que fazem abertamente acreditam que têm esse direito. Infelizmente, ainda não aprenderam. Esses ainda acham que podem. Eu ainda me sinto o senhor de escravo. Eu ainda não aprendi que eu estou equivocado. Agora, você que põe questão, você que defende, você que tem bandeira, que sabe que isso é equivocado, ou pelo menos fala para os outros que isso é equivocado, e faz, o escândalo virá. Ai de quem trouxer o escândalo. Isso foi um cabeludo que falou, que serve para essa situação. Vamos lá para a gente fazer a última? Não conseguimos. Conseguimos fazer com todas. Dá sim. 832. Há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam-lhes que falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? Digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensam aos seus bois e cavalos para que obtenham um bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmo. Aqui ele vem falar daqueles que se importam, né? Apesar de terem os escravos, tratam com humanidade. Ele diz aqui, tratam com humanidade, mas não abrem mão de ter eles como escravos, como exemplo que ele da resposta que ele está dizendo aqui, né? Como bem, como se fosse um bem material, né? Eles poderiam muito bem não ser escravo, e esses senhores que tinham, né, na época da escravidão, por exemplo, que tinham esse sentimento de humanidade, contratá-los como e pagar o trabalho como pagaria para qualquer outra pessoa fazer. Apesar de tratá-los com humanidade, ainda assim se acham donos, né? Não tá, o ranço ainda tá ali, ainda me acho superior, eu acho que sou dono, enfim. E hoje a gente vê muito disso, né? É assim, eu tenho um emprego, você precisa trabalhar. Vou te oferecer uma coisa que não é justa, mas como você precisa, eu sei que você precisa, você tá meio sem condição de, então, é mais ou menos isso. Então vamos aí, ó, o seu holerite, você não vai ser registrado com o mesmo que você ganha, porque eu não quero pagar imposto, você não vai ter hora extra, porque eu não quero, enfim, né? É mais ou menos, a gente trouxer para os nossos dias de hoje, é mais ou menos isso, né? Eu sei que tá errado, mas é o seguinte, você concorda, por quê? Porque você precisa e eu tenho para dar. Então, fica assim, então, o combinado fica assim. E as pessoas concordam, porque necessitam da oportunidade do trabalho, necessitam de outras. E aí a pessoa usa e abusa, né? E acha que está dentro da maior consciência limpa, e eu estou fazendo, enfim. Eu fiz o que eu combinei. Bom, para a gente encerrar, né? Porque o comentário para mim melhor dessa situação, e aproveitando o comentário da Ana, é exatamente depois do segundo ponto, para quem está acompanhando. Igual cuidado dispensa aos seus bois e cavalos.
para que obtenha um bom preço no mercado. Era assim que se lidava com o escravo. O Edmilson agora vai rir. Hoje eu estou bem de memória, Edmilson. Quem assistiu Gladiador? Ah, vá. Vai dar de novo do Gladiador? Quase não assistiu? Lembra lá, nós não estamos falando de negro. Lá nós tínhamos os escravos que eram colocados para serem lutadores, para serem colocados para divertir o público, ou lutarem entre si, ou lutarem como gladiadores, ou lutarem contra feras, para divertir quem estava lá. E aí era negro, branco, amarelo, cor-de-rosa, quem fosse, se tornava escravo de quem sentisse o direito de ter sobre aquela pessoa, aquele bicho, porque era assim que eles eram tratados. E aí o exemplo que ele está dando aqui é exatamente esse. Nossa, mas eles tratavam bem, ó. Há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam lhes faltar nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Eu acho que o Wagner fez esse comentário lá atrás em relação à na época da alforria, que muitos escravos acabavam não querendo alforria justamente porque não teriam emprego, não sobreviveriam fora das senzalas, não foi isso? Acho que foi o Wagner que comentou. E é muito nesse sentido. Não são tão culpados como os que maltratavam o escravo, mas nem por isso deixa de dispor deles como de uma mercadoria. É nesse sentido, gente. Então eu trato bem porque eu não quero que ele morra. Eu quero que ele seja forte porque ele produz mais. É nesse sentido que ele está dizendo para nós, é nesse sentido que ele está falando que não tem muita diferença. Quer dizer, eu não tenho o direito de ter essa sensação, de ter uma pessoa, de ter alguém sobre a minha subjugação. Eu vou ler do Luiz para a gente ir encerrando. A ideia de que o ritual das oferendas tenha surgido... Só um dia, ele está respondendo da Tereza, ó. Sobre macumba, dizem que aquelas comidas, cachaça, velas, eram para os escravos que fugiam nas encruzilhadas, né? Sim. Não, então, tá. Beleza. E a resposta dele, pode ler. Não, mas aí tudo bem. É que eu achei que fosse ele tivesse falando. Luiz, é isso mesmo. E na verdade, essa história bom, eu não vou fazer o comentário que eu ia fazer, senão ela vai ficar brava comigo. Não, mas existiam, na época dos escravos, eles deixavam nos pontos de encruzilhadas quando eles que eram os lugares que eles passavam, que eles sabiam que eles iriam passar. Exatamente, gente. Isso virou... E como eles tinham todo um ritual e tal, na verdade foi transformado isso em... Não, na verdade eles deixavam aquilo, não era oferenda. Não era oferenda. Eles deixavam ali para quem estava fugindo. Exatamente. Nesses pontos estratégicos para eles poderem comer durante a fuga. Exatamente, e dizer que estavam próximos dos quilombos lá. Nos pontos estratégicos eles deixavam, não eram oferendas, eles deixavam as comidas para esses escravos que estavam fugindo. E aí o Luiz veio só complementar a comida para distribuir para os irmãos foragidos, exatamente. Joia, obrigado, Luiz. E aí o povo veio hoje e transformou no da macumba. O Carlos está complementando que é um ponto interessante. Oferenda era para os escravos que fugiam, sim. Era uma maneira de enganar os patrões. Gente, é nesse sentido. Só para a gente fechar, hoje nós conseguimos. Eu achei que realmente a gente não fosse conseguir. Mas muitos comentários de novo, né? Mais uma vez, muito comentário extremamente rico, muito bacana. Só que na Record tá passando novela Escrava Mãe. Lourdes Mello tá falando. Bacana, Lourdes. Gente, só para contextualizar, eu falei para vocês no começo, eu até tinha marcado e tinha esquecido de comentar. E ainda bem que não foi muito para esse lado, que eu achei que pudesse caminhar. Só para a gente ter uma ideia, né? Kardec entrega o livro 1857, o Livro dos Espíritos, lembrando, por isso que nós falamos, né, que a coisa estava muito próxima. Em 1794, um pouquinho antes, começa o movimento de abolição na França, né, mas em 1802 Napoleão volta à escravidão. Então nós estamos falando de 1800, na época que Kardec estava vivo, vivendo aquilo. 1802 volta à escravidão de uma forma geral, tá certo? E só vai realmente acontecer definitivamente a abolição lá em 1848. Quer dizer, então vai acontecer a abolição praticamente no mesmo período que a codificação está sendo feita.
que o livro dos Espíritos está sendo feito. Então, por isso que cabe sempre nós tomarmos cuidado, principalmente quando a gente ouve esse tipo de comentário. Olha, mas olha que comentário mais preconceituoso, racista, quando ele pergunta sobre, principalmente nessa daqui, eu já tive que discutir muitas vezes, a 831, mas ele está falando aqui que então, de repente, o branco é superior ao negro. Ele não está falando nada disso. Ele está fazendo uma pergunta para um homem da sua época. Embora tenha sido escolhido com o trabalho de fazer todo esse trabalho maravilhoso que nós temos em mãos hoje, era um homem que vivia a sua época. E as respostas, essas 4 respostas dessas perguntas desse homem, são, e nós vimos e nós conversamos, que se encaixam perfeitamente nos nossos dias. Então é nisso que nós precisamos nos prender, é nisso que nós precisamos tentar assimilar, trazer o que os Espíritos vêm nos dizer, as respostas que os Espíritos nos dão, eu sempre digo isso, não deu a Kardec, nos deram as respostas, para que a gente consiga encontrar razão, racionalidade dentro das questões que nós vivemos. Que nós questionemos e que possamos trazer para a nossa realidade esse tipo de comentário. Por isso que eu fiz o comentário agora há pouco, das bandeiras. Acho importantíssimo todo esse movimento que nós temos. Vidas negras importam e muito, as brancas também, as amarelas também, as cor-de-rosa também, as lilazes, todas elas importam. O que nós estamos vivendo, esse movimento dos Vidas Negras Importam, eu discuti isso com um amigo, extremamente importante, porque nós temos o preconceito aberto, gente. Então, cuidado quando nós vamos questionar, cuidado, porque tudo que nós estamos vivendo, infelizmente, no nosso país, e de uma maneira geral na humanidade, estão sempre tentando segmentar, criar cisões entre nós, quando na verdade nós precisamos nos unir. Ah, mas eu votei em não sei quem, então ele não é, ele é contra o negro, ele é contra o homossexual, ele é contra o branco, ele é contra não sei quem. Defenda o que você acredita ser o melhor para o outro. O Mazinho falou lá em cima, lute, defenda para que o outro seja tratado como você gostaria de ser tratado e está resolvido o problema. Eu não preciso me preocupar se a bandeira tal ou a bandeira X, Y, Z estão defendendo. Se eu entender que o que eu quero para mim, eu desejo para o outro, seja ele branco, amarelo, preto ou cor-de-rosa, está resolvido o problema. E não nos deixemos nos levar por essas bobagens que tentam e fazem e conseguem nos dividir e nos enfraquecer aos que acreditam no direito de igualdade para todos. Eu sou branco e tenho o mesmíssimo direito do negro, do homossexual, da mulher, da criança e de qualquer um. Como o negro tem o mesmo direito que sou eu, que sou branco, que ela que é mulher, que é criança e assim por diante. Quando nós entendemos isso e praticarmos isso de verdade, nós estaremos caminhando para realmente uma melhora e aí sim caminhando para uma regeneração, não toda essa preocupação que tem, para a nossa regeneração, para que nós melhoremos moralmente e façamos o que nós acreditamos ser. E aí nós vamos parar de se preocupar em mostrar para os outros que politicamente nós somos corretos, nós vamos agir politicamente. Aliás, nós vamos agir como pessoas, como espíritos que estão preocupados com a evolução moral minha. Eu evoluindo moralmente vai facilitar a vida da Ana, vai facilitar a vida do João, vai facilitar a vida do Santa Maria, vai facilitar a vida dos meus filhos, dos meus netos e assim por diante. Tão simples. Então não nos deixemos mais levar por essas bobagens que tentam dividir em vez de fazer com que a gente some. Nós precisamos defender, sim, tudo o que nós acreditamos que possa ser desigual, mas de maneira racional, lúcida, fazendo com razão, não com bobagens, não com posts lindos e maravilhosos em Facebook e rede social, e quando eu vou pôr na prática, eu faço o que eu fiz aqui. Cuido igual o cuidado que eu dispenso para os meus bois e cavalos. Que é assim que eu trato quando eu falo para o meu funcionário que ele pode
e fazer a entrega no meio da pandemia, enquanto eu ergo a bandeira da igualdade, da fraternidade, do fique em casa, e fico indignado, porque ele não quer se colocar em risco de se contaminar, porque ele precisa trazer o meu dinheiro. Então aí, enquanto nós agimos assim, nós não vamos conseguir mudar de estágio moral, porque nós ainda não entendemos e não praticamos o que realmente Jesus veio falar para a gente. Simples assim. Certo? Gente, Ana vai fazer oração. Todos convidados amanhã às 7 horas para participar da gente com o Evangelho. Ana vai fazer oração. Não vou falar mais nada. Hoje nós vamos acabar no horáriozinho. Então amanhã às 7, daqui a pouquinho nós vamos deixar disponível o link do Face no YouTube para quem quiser acompanhar pelos dois, ou escolher o YouTube ou o Facebook. Nós transmitimos pelos dois amanhã às 7 horas. Das 7 às 7h30, o Evangelho no ar. Todos convidados. E a gente vai deixar disponível amanhã a palestra que eu falei que nós vamos fazer amanhã à noite, que eu juro que eu não lembro se é 7h30 ou às 8, falando de Jesus, Natal e o Espiritismo. E sexta-feira, o Paulo Figueiredo falando nem céu, nem inferno. Não percam. Gratidão, então, a todos que estiveram conosco. Não consegui acompanhar se tinha pedidos de oração, mas nós anotaremos. Mas, nesse momento, como eu sempre digo, desde o começo do trabalho, qualquer trabalho feito numa casa de oração, que é acompanhada por mentores, uma casa com um trabalho sério, pensando no próximo, a gente pode sempre deixar a água do lado. Aliás, um pouquinho para mim, por favor. Porque, com certeza, a espiritualidade já trabalha fluidificando, colocando o remédio necessário que cada um, né? Muitas pessoas falam, não tenho passe, as casas estão fechadas, eu preciso do passe. Gente, o passe, que é essa transmissão de energia, essa transferência de energia fluídica, ele acontece à distância também. Então, quando a gente, principalmente mãe, sabe? Quando a mãe vai dar um beijo no machucado do filho, aquilo é um passe. E a gente, quando beija, a gente realmente está transmitindo toda a energia. Então, para vocês que pedem oração, que estão necessitando de oração, e quem não está, né? Para a sua saúde, para as suas dificuldades, coloquem sempre a água no começo do estudo, para que a espiritualidade possa trabalhar com essa água, colocando o remédio necessário para cada um de nós. Então eu quero agradecer imensamente a Deus, sempre ao nosso Pai, que nos permite o trabalho, lembrando sempre que o trabalho é de Jesus, o trabalho não é nosso, o trabalho é de Cristo. Agradecer ao Mestre Jesus por estar conosco, ser o nosso amparo, ser a nossa meta, nosso objetivo, olhar para Jesus como um olhar de irmão mais novos mesmo, que somos ainda engatinhando, e tendo ele como exemplo a ser seguido. Mas um Jesus próximo, não um Jesus distante, Jesus amigo, um Jesus irmão. Não um Jesus na cruz, sangrando, lavando nós de pecados com sangue, não. Um Jesus que está do nosso lado, intuindo para o bem, através dos nossos amigos, nossos anjos da guarda e tantos amigos trabalhadores da seara do Cristo que estão neste planeta Terra. Gratidão a Jesus, gratidão ao mentor espiritual desta casa de oração e aos trabalhadores espirituais que com certeza estão conosco, nos intuindo a vocês nesse estudo, porque sempre trocamos ideias e energias de amor. E eu peço nesse momento, humildemente, que o nosso Mestre Jesus e sua equipe benfeitora visite a todos. E que cada um receba um abraço. Imaginem-se nos braços do Mestre Jesus, num abraço fraterno, um abraço acolhedor. E esse abraço nos revigora, nos energiza de tira todas as coisas ruins, pensamentos, sentimentos
e nos fortalece com sua luz. Jesus e seus amigos permanecem em nosso lar, percorrendo todos os cômodos de nossa casa, tirando todas as formas de pensamentos negativos que nós mesmos trazemos no dia a dia e deixando ali muita luz. Os trabalhadores do bem colocam ali na água o remédio necessário para que cada um receba, através do merecimento e da necessidade, e que cada ser da sua residência, do seu lar, também possa receber. Esse irmão que nós estamos pensando nesse momento, que está com dificuldades, ou irmãos que estão doentes, irmãos que estão sofrendo, irmãos de rua, que Jesus, a espiritualidade amiga, leve também a eles o bálsamo necessário. Gratidão. Gratidão a Jesus pelo amor imenso que Ele dedica, sem cobrar nada em troca. Gratidão a Deus pela oportunidade da vida, por mais uma encarnação, por estarmos juntos em estudo, em nome de Jesus sempre. E assim, com esse sentimento de gratidão, damos por encerrado o trabalho desta noite. Graças a Deus que assim seja. Bom.